Bom dia, seja bem-vindo à nossa escola bíblica, tempo em que temos compartilhado algumas coisas, pensando nos jovens na nossa comunidade, pensando nas famílias, e hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a Casa de Maria. E queremos, então, compartilhar com vocês um incentivo para que a nossa casa seja como a Casa de Maria. E é isso que nós queremos pensar com os irmãos nesta manhã de escola bíblica. E sempre incentivando você a compartilhar o link para que outras pessoas possam também aproveitar dos nossos estudos, aproveitar, é claro, do conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos para o livro de Atos, que é um livro que vai falar um pouquinho dessa casa de Maria. E talvez você esteja pensando que Maria é essa. Lá em Atos capítulo 12, versículo 12, nós já vamos descobrir que Maria é essa. Veja aí, Atos 12, 12. Você pode abrir a sua Bíblia, porque a gente destaca alguns versículos aqui pelos slides, mas você poderá, e vamos citar outras partes, né, do capítulo, e você pode conferir aí na tua Bíblia. Então, por isso é importante você estar com a sua Bíblia mesmo que o texto seja projetado. Olha aí, Atos 12, 12, diz que depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e orando. Casa de Maria. Que Maria, então, é essa? É a mãe de Marcos, conhecido também chamado como João. Na verdade, ele tinha dois nomes, João Marcos. Ele tinha o nome judeu e o nome latino. Era muito comum que, naquela época, funcionasse assim. Então, esta Maria é a mãe de João Marcos. E quem é que foi para a casa de Maria? No capítulo 12 de Atos, nós vamos descobrir que o rei da época, o Herodes, ele estava perseguindo os cristãos. E ele então manda matar Tiago, e isso animou os judeus. Ele estava perseguindo a turma que seguia a Cristo, né? Então Tiago foi morto, isso animou os judeus, e aí então Herodes, querendo ser bem visto pelos judeus, mandou também prender a Pedro, com a intenção de também matar Pedro. Só que durante a noite, Pedro seria morto no outro dia. Durante a noite, o Senhor o liberta milagrosamente da prisão, e ele não entende muito bem o que está acontecendo, mas quando ele já está na rua, é que ele se dá conta de que ele fora liberto da cadeia. Então ele vai para a casa de João Marcos. E por que ele foi para a casa da mãe de João Marcos, na casa de Maria? Porque lá na casa de Maria, assim como em tantas outras casas na cidade, funcionava a igreja. Por quê? Porque naquela época os cristãos não tinham templo como nós temos hoje. Então eles se reuniam em casas. E a casa de Maria era uma dessas casas que era usada para reuniões de oração, para cultos e tudo mais. E ao que parece, esse pessoal lá na casa de Maria estavam de madrugada orando em favor de Pedro. E eles estavam lá orando e Pedro vai para lá por saber que lá era uma casa que era usada para reuniões de oração. Então, o que a gente tem nesse texto de Atos, capítulo 12, é o momento em que Pedro é libertado e ele então se dirige à casa de Maria, a mãe de João Marcos, e lá ele vai encontrar os irmãos em oração e ele vai poder contar tudo aquilo que aconteceu. A nossa ênfase, então, é olhar para o aspecto de que a casa de Maria era usada como uma casa de culto, uma casa onde o pessoal se reunia. E a proposta, então, do nosso estudo hoje será isso: mostrar a importância de transformar o nosso lar em um lugar de culto a Deus. Então, essa será a nossa proposta. E nós vamos perceber que, a partir dessa atitude de Maria, e com certeza de tantas outras pessoas naquela época e também na história, nós vemos a influência positiva que existiu da casa dela ser transformada num local de culto a Deus, a influência disso na vida do filho, no caso de Maria de João Marcos. Sobre Maria,
o que a gente pode perceber é que possivelmente ela era viúva, porque o texto vai dizer sempre sobre a casa de Maria. Normalmente, se o marido fosse vivo, seria o nome do marido e não da esposa, quando dissesse casa de. Então, como é dito casa de Maria, então possivelmente ela era viúva. Ela era tia de Barnabé. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre Barnabé, que é aquele companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo vai dizer que Barnabé era primo de Marcos. Portanto, Barnabé era sobrinho de Maria. Maria era tia de Barnabé. Barnabé, que é bem conhecido lá, natural de Chipre, e, ao que tudo indica, alguém que tinha uma condição econômica muito boa. Isso faz também ligação com a Maria, que, ao que tudo indica, também ela tinha uma situação econômica favorável, tanto que ela conseguia reunir na sua casa a igreja. Ela tinha condições de receber os irmãos ali, oferecer refeições a esses irmãos, lembrando que naquela época muitos cultos tinham horas, né, de duração. Nós estamos vendo Pedro saindo da cadeia de madrugada e indo para lá, e os irmãos estão lá reunidos em oração. Então, nesse tempo, era sempre servido, possivelmente, alguma coisa, e isso indica que ela tinha condições para cuidar das pessoas. Então, Maria foi uma mulher que era viúva, tia de Barnabé, com condição econômica favorável e que reunia pessoas na sua casa, transformando a sua casa em um local de culto. E isso foi influência positiva na vida do filho João Marcos. A última ceia, alguns acreditam que a última ceia, onde Jesus se reuniu, a casa onde Jesus se reuniu com os discípulos para a realização da última ceia, talvez tenha sido a casa de Maria. Foi, então, a casa de Maria ou não? Quando a gente olha lá para Marcos, capítulo 12, você pode abrir em Marcos, capítulo 14, melhor dizendo, verso de 12 até o 26, vai contar para nós sobre a última ceia, que vai falar lá que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro pascual, seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? E aí, então, Jesus vai dar toda a orientação, vai até tal lugar, vocês vão encontrar um homem assim, assim, carregando lá alguma coisa, então, vai atrás dele, aonde ele entrar, combina com ele para que seja lá. Então, esse texto vai contar para nós que eles participaram da ceia em uma casa, e talvez esse homem encontrado, ele possivelmente seria, então, um servo da casa, mas não dá para ter certeza. Possivelmente foi lá. O versículo 26 vai falar que depois, no finalzinho lá de celebrarem a ceia, eles, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E a continuação do texto vai mostrar Jesus lá no jardim do Getsêmani, vai mostrar que ele foi, então, traído, e é o momento em que ele vai ser abordado pelos guardas que foram até lá conduzidos por Judas, e ele é preso. E o relato de Marcos vai nos contar, lá em Marcos, agora capítulo 14, versículos 51 e 52, vai contar que na hora que Jesus foi preso, versículo 51, certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo desnudo, e o agarraram, mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Aí é que se entende, ou acredita-se, que era a casa de Maria, aonde Jesus e os discípulos se reuniram. Marcos, ainda por ser muito jovem, talvez já estivesse deitado, mas quando ele ouviu o pessoal cantando e depois saindo, ele teria juntado lá o seu lençol e foi atrás de Jesus e dos discípulos até o local onde Jesus foi preso. Na confusão, foram para cima dele, esse jovem, que talvez seria Marcos, e ele então foge desnudo, deixando o lençol para trás,
Ele estava lá só com as roupas de dormir, possivelmente, e ele então vai embora. Pode ser que tenha sido a casa de Maria, pode ser que tenha sido esse jovem, o jovem tenha sido Marcos, pode ser, mas isso são, digamos assim, conjecturações, ideias. Mas, independente disso, a gente percebe que, tendo sido a casa de Maria o local da última ceia ou não, a gente já sabe que a casa dela era um local usado para culto. E isso influenciou muito positivamente a vida de Marcos. E aí a gente vai começar a ver alguns episódios que aconteceu na vida de Marcos, o que aconteceram na vida dele, e que mostram para nós como que, a partir da sua casa, a influência do Evangelho, da mãe seguindo a Cristo, da mãe seguindo ao Senhor, influenciou positivamente a vida dele. E a gente vai para Atos capítulo 12, versículo 25, onde nós vamos começar a ver alguns episódios envolvendo Marcos. E aí diz o texto: e havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. O que a gente então percebe é que Marcos, que era primo de Barnabé, é escolhido por Barnabé e por Saulo para viajar com eles na viagem missionária. E não só ele é escolhido, mas ele tem o desejo de estar lá, porque ele não iria se não quisesse. E a gente começa a perceber aí a influência positiva daqueles momentos de culto na casa dele, do evangelho sempre anunciado lá, ele presenciando, participando daqueles momentos de oração, de discussão sobre a palavra de Deus, de ensino da palavra de Deus. E agora chegou a oportunidade, Barnabé e Saulo, que foram lá chamados pelo Senhor para viajarem e pregarem o evangelho, agora eles trazem consigo João Marcos. E João Marcos vai continuar viajando com eles. Atos capítulo 13, versículo 5, que é depois daquele momento que a igreja lá em Antioquia separa a Barnabé e Saulo para a missão, eles saem, e quem está com eles? João Marcos. Chegando em Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham João como auxiliar. Saulo e Barnabé viajam, Paulo e Barnabé viajam anunciando o evangelho, porque eles foram comissionados pela igreja para isso. E quem está com eles? João Marcos está com eles. João Marcos, aquele garoto que desde pequeno via a sua casa como local de culto a Deus, agora ele está fazendo parte de um grupo de uma viagem missionária. E ele está, então, anunciando o evangelho juntamente com estes homens. Ele está auxiliando a eles. Por isso a importância da atitude de Maria, mesmo uma mulher viúva, abre sua casa, usa dos recursos que tem para que pessoas se reunissem ali, adorando a Deus, cultuando a Deus, espalhando a palavra de Deus, naquela época, inclusive, muito perigosa. Eles faziam isso, você vai se lembrar, de portões trancados, mas a casa dela nunca deixou de ser um local de culto. Depois, no versículo 13 do capítulo 13, nós vamos encontrar uma verdade: nem tudo são flores. É claro, nós estamos falando de um jovem, João Marcos, e aí o texto diz que então Paulo e seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou para casa, para Jerusalém. A gente não sabe o motivo do porquê João Marcos resolveu voltar, mas nós estamos falando de um jovem que é um jovem como outro jovem qualquer, e ele teve lá os seus motivos. Alguns acham que o motivo seria o fato de Paulo ter assumido a liderança no lugar de Barnabé, o seu primo. Se você tem curiosidade, você vai observar que lá no livro de Atos, a gente começou a perceber o nome de Barnabé primeiro. Às vezes aparece o nome de Barnabé e depois o de Saulo.
porém chega um momento que há uma inversão. O nome de Paulo começa a aparecer primeiro, Paulo é quem começa a ditar para onde é que nós vamos. A gente viu lá que quando eles voltaram de Jerusalém, tendo terminado a missão, Barnabé e Saulo, ou Barnabé e Paulo, vão e levam João Marcos. Então, alguns acreditam que esses detalhezinhos indicaria que Barnabé, primeiramente, era o líder, mas depois Paulo se torna o líder, né? Logicamente que nada negativo, mas Paulo se torna o líder. A gente vai lembrar que depois que Paulo é convertido, quem o apoia é Barnabé. Então, Barnabé está ali como professor, como líder ali de Paulo, cuidando dele, ajudando nesse processo inicial na conversão, que todos desconfiavam, né, de Paulo, mas Barnabé confia, mas de repente Paulo é que toma a liderança. Então, alguns acreditam que seria isso. Outros acreditam que João Marcos foi embora por conta dos riscos de uma viagem como a que iria iniciar. Eles iriam navegar para tal lugar, de repente lá poderia ter perseguição, afinal de contas a coisa estava aflorada, Tiago já havia sido morto, Pedro já havia sido preso, quase morto. Então, é possível que Marcos pode ter tido receio. Então, ele resolve voltar para casa. Não dá para a gente saber o que aconteceu, mas a gente sabe que na vida de todo mundo existem momentos em que a gente toma algumas decisões que nem sempre são agradáveis ou bem vista por todos. E o que aconteceu com Marcos foi isso. Quando a gente chega no capítulo 15, vai contar para nós um outro fato. Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé: vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé queria levar quem? João, chamado Marcos, aquele João que os havia abandonado. Mas Paulo parecia não fazer, ou para Paulo, né? Não parecia fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre Paulo e Barnabé, entre eles, foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre. A continuação do texto vai dizer que Paulo escolheu Silas e foi em outra direção. Vários de nós conhecemos esse momento em que Paulo e Barnabé têm essa divergência por conta de João Marcos e eles se separam. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é o retorno de João Marcos. Se teve um momento que ele foi embora por alguma razão que nós não sabemos, podemos até suspeitar de algumas coisas, nós temos este momento que ele faz o quê? Ele retorna. Houve um momento que ele foi embora, mas agora toda aquela influência positiva dos cultos em casa, da palavra ensinada, dele ter convivido com pessoas que amavam a Cristo e entregaram a vida a Cristo e se entregaram por Cristo, isso influenciou tanto a vida dele, ao ver também o modelo da sua mãe, a vida dela com o Senhor, isso influenciou tanto que a primeira vez que ele foi chamado, ele foi. No meio do caminho, ele teve alguma situação que o fez retornar, mas ao ser chamado de novo, ele foi. É muito legal observar nesse texto, nesses versículos, não só a divergência entre Paulo e Barnabé. Ela aconteceu, mas o que me ressalta aos olhos é o fato de Marcos estar pronto para continuar envolvido na obra do Senhor. Por quê? Porque ele foi influenciado por aquilo que aconteceu lá na sua casa. A atitude da sua mãe, aquilo que ela fez do seu lar, fazendo do seu lar um local de culto, acabou influenciando a vida dele. E quando a gente fala que a casa dela foi um local de culto, não era só a casa dela. Muitas casas naquela época eram usadas como local de culto. Por quê? Porque era necessário espalhar os cristãos. Porque se todos fossem para uma só casa, chamaria a atenção das autoridades. Então, eles se espalhavam em várias casas pela cidade, poucas pessoas, para não chamar tanta atenção.
O número, por ser casa, o número até era grande, digamos assim, a casa ficava até cheia. Porém, como era bastante casas, não chamava tanta atenção. E isso influenciou positivamente a vida de Marcos. E agora, esse Marcos vai continuar sendo trabalhado por Barnabé, Barnabé vai cuidar dele, ele vai amadurecer, vai se tornar uma pessoa útil e, mais do que isso, uma pessoa apreciada pelo apóstolo Paulo e por toda a igreja, por Pedro, e a gente vai ver algumas declarações que mostraram como Marcos deixa de ser aquele garoto rejeitado que pisou na bola, mas que amadureceu agora, se tornou útil e apreciado. Veja só, no final da carta aos Colossenses, o que Paulo fala: cumprimentam-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem recebestes instruções. Se ele for até vós, recebei. Quem está falando isso aqui é Paulo, depois que ele escreveu a carta, no finalzinho da carta, ele está se despedindo dos irmãos, e ele fala: ó, Aristarco está aqui comigo preso, está mandando lembranças para vocês. E Marcos, a gente não sabe exatamente se Marcos estava ou não preso com ele, mas ele cita de Marcos, que é primo de Barnabé, e ele fala assim: ó, eu já falei, eu já dei algumas instruções a respeito dele. Se ele for até vocês, ó, receba a ele aí da melhor maneira possível. O que deixa claro para nós é que aquela situação que envolveu Marcos lá atrás e que fez com que Paulo e Barnabé discutissem, agora no coração de Paulo já está resolvido. De tal maneira que ele fala assim: ó, quando ele for aí, recebam muito bem a ele, porque já dei as instruções a respeito. Paulo já havia recebido, já havia resolvido a situação no seu coração, percebido que Marcos amadureceu e que era útil e muito bem apreciado e querido entre eles. Quando Paulo também se despede lá de Filemão, ele vai também falar a respeito de Marcos, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, ou meus cooperadores. No finalzinho lá da carta que ele escreve para Filemão, versículo 24, Paulo vai falar sobre Marcos e vai incluí-lo na lista dos seus cooperadores, aqueles que o ajudavam em todo o tempo, que participavam da missão juntamente com ele. Então, a gente percebe que Marcos, influenciado desde criança por ter um lar, uma casa que era casa local de culto, onde ele conviveu com pessoas como Pedro e outros cristãos, onde talvez ele tenha até visto a presença de Jesus e dos discípulos lá na sua casa, ele foi influenciado por tudo isso. E influenciado por tudo isso, ele também creu em Cristo. Crendo em Cristo, se dispôs para a obra, viajou com Barnabé e com Paulo. Depois ele tem um motivo, que a gente não sabe qual foi, e ele retorna para casa, não continuando na missão. Mas passado um tempo, já amadurecido, ele é chamado de novo, ele aceita o desafio. E agora ele é amadurecido, ele é útil, ele é apreciado. E a gente vê as coisas que Paulo está falando a respeito dele. Paulo também falou sobre ele quando escreveu para Timóteo. Paulo diz lá em 2 Timóteo 4,11: só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Timóteo ouviu isso de Paulo. Quando você vier, traz para mim Marcos. Paulo está preso. Paulo já é possivelmente bem idoso. Ele, um cristão maduro como Paulo, não ia ficar guardando rancor de um adolescente que um dia fez alguma coisa que não deveria. Isso é muito legal para a gente pensar que, como cristãos, nós precisamos amadurecer. Não só amadurecer em termos de idade, por ficarmos mais velhos, mas o amadurecimento talvez acompanhar a nossa idade. Alguns de nós ou já agora, com mais idade, guardamos rancores de pessoas que nos feriram lá atrás. Às vezes a pessoa era um adolescente, era um jovem, e a gente fica lá remoendo essas coisas. Ou mesmo qualquer outra pessoa que no passado nos fez alguma coisa, a gente fica guardando isso
para, digamos, sei lá, o porquê que a gente guarda, né? Parece que nos faz bem ficar guardando raiva de alguém, rancor de alguém. O exemplo de Paulo é muito legal para a gente seguir. Olha para Paulo, ele ficou muito chateado com Marcos quando este o abandonou, mas Marcos amadureceu e Paulo também. Então não é só um lado que amadureceu, mas Paulo também amadureceu, perdoou e a ponto de dizer essas palavras para Timóteo: olha, traz Marcos, porque ele me é muito útil. Traz ele. Então, Marcos se torna alguém amadurecido, útil e apreciado, e logicamente apreciado por aquele também que amadureceu, porque se Paulo não tivesse amadurecido, ele continuaria vendo Marcos como aquele garotinho que o machucou lá atrás. Mas Paulo também amadureceu. E Pedro também vai falar alguma coisa a respeito de Marcos. 1 de Pedro 5,13. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. A coeleita, no caso, ele está falando da igreja, e Pedro escreve para os cristãos que estavam fora de Jerusalém, espalhados por várias partes, em outros locais. Então, ele diz que a igreja que está na Babilônia, na verdade, é a igreja que está em Roma, ela então está mandando abraço para todo mundo. E entre esses, Marcos também está mandando abraço. E ele diz que Marcos é meu filho, uma maneira carinhosa dele falar a respeito de Marcos. A gente vai lembrar quando Pedro, Atos 12, quando Pedro é liberto da prisão, ele vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Ele poderia ter ido para outras casas na cidade, porque todas ou várias casas na cidade tinham cristãos reunidos, e cristãos que também estavam orando pela libertação dele. Ele escolheu a casa de João Marcos. Ao que parece, ele tinha um apreço muito grande pela família de João Marcos e via em João Marcos aquele garotinho que ele considerava como um filho. Então, nós temos uma diferença de idade entre Pedro, muito mais velho, e João Marcos, um garotinho na época, e depois João Marcos vai crescer e vai andar lá com Paulo, com Barnabé, e vai também ser o primeiro a escrever a respeito da história de Jesus, sobre o Evangelho, as boas novas de Jesus. E dos livros Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos é o primeiro que escreve. E, possivelmente, Pedro foi quem contou para eles detalhes a respeito da vida de Jesus, porque Pedro andou com Jesus. Então, talvez Pedro é quem conta para Marcos, e Marcos escreve o primeiro evangelho. E Marcos se torna este homem notável, conhecido, tendo inclusive um livro que conta a história de Jesus, e os outros livros usaram o que Marcos escreveu como fonte para também escreverem. E por que Marcos se torna alguém assim? Onde tudo começou? Tudo começou lá na casa de Maria, quando ela transformou a sua casa numa casa, um local de culto a Deus. Isso é muito legal a gente pensar que esse grande homem aqui não se tornou esse grande homem a partir ou das viagens missionárias. A viagem missionária talvez foi lapidando, mas esse grande homem teve início lá dentro da casa dele. Maria transformando a casa dela em um local de culto. Por isso, a proposta do nosso estudo é incentivar a cada um de nós para que transformemos nossas casas em lugar de culto a Deus. Por quê? Para que de nossas casas também saiam grandes homens e mulheres de Deus. Isso começa com o fato, ou com a atitude, o ato de realizarmos culto doméstico diariamente em nossas casas. Nós transformamos a nossa casa em um local de culto quando investimos no culto doméstico. E a gente já tem compartilhado isso com os irmãos e pretendemos continuar falando incansavelmente para que em nossas casas, todas as nossas casas, tenhamos ali um local de culto a Deus, realizando primeiramente o culto doméstico todos os dias, 10 minutinhos por dia, adequando às realidades. Então, para aqueles que são só
duas pessoas em casa, por exemplo. Tem os que moram sozinhos e a gente vai dar dicas também, começando por eles. Se você mora sozinho, de repente tenha alguns irmãos que você possa levar para a tua casa para de vez em quando fazer culto lá. Mas independente, se você mora sozinho, tenha o seu tempo de culto a Deus diariamente. Se são só o casal, só dois, ou dois irmãos que moram juntos, enfim, sendo duas pessoas adultas, programem, organizem um tempo para todos os dias vocês poderem ler a Bíblia e orarem juntos. Se tem filhos pequenos, então organize também a dinâmica do dia para que vocês possam fazer o culto doméstico na casa de vocês. Se os filhos já cresceram, já estão numa dinâmica de trabalho e estudo, de repente os horários não batem para reunir toda a família, façam o seguinte: pai e mãe, de repente, vão conseguir conciliar os horários. Então, juntos, peguem o horário que um filho possa. Então, faça com aquele filho em tal horário que ele possa. O outro filho não pode naquele horário, mas pode em outro horário. Então, pai e mãe vão fazer outro culto com aquele filho. Mas de tal forma que todos os dias, todos os filhos, todos da família, sejam atendidos com o culto doméstico. Se de repente não dá para fazer pai e mãe junto, mas de repente o pai faz com o filho, a mãe faz com o outro, e de repente no final de semana, aí sim, junta todo mundo num horário que possam juntos fazer o culto doméstico. Mas não deixe de fazer. Nesse tempo, leiam a Bíblia. E no final da leitura, pergunta, olha, que versículo chamou mais a atenção de vocês? E cada um vai poder ressaltar alguma coisa. Não substitua a leitura da Bíblia por assistir um filme, por ler alguma devocional, por ler algum livrinho, alguma revistinha, por ler alguma meditação que alguém enviou, alguma coisa até bonita. Não substitua. Leia a Bíblia. Leiam livros inteiros. Comece pelos menores e depois vai seguindo pelos maiores. Não fique preocupado em entender tudo e ter que explicar tudo. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela vai falar ao nosso coração, mesmo que não tenhamos todos os detalhes. Surgiu dúvida? Anota no papel, compartilhe isso com algum outro irmão, com o pastor, para que você possa entender aquilo que foi dito. Mas leiam a Bíblia e no final desses 10 minutinhos, vocês vão ter lido a Bíblia, cada um falado, olha, eu gostei desse versículo, me chamou a atenção, mesmo que você não saiba explicar, mas me chamou a atenção, eu gostei. Orem uns pelos outros, orem pela igreja, orem pelo mundo. Tenha ali depois da leitura um tempo de oração. Se tiverem liberdade, aí podem também cantar, podem fazer outras coisas, mas digamos assim que o coração do culto doméstico seria isso. 10 a 15 minutos, não precisa ser mais do que isso, adequando a realidade de cada pessoa da família, cada indivíduo da família. Nesse tempo, leiam a Bíblia, vejam qual versículo chamou a atenção de cada um de vocês, cada um vai poder falar, e às vezes vão falar assim, olha, hoje nenhum me chamou assim a atenção, mas o capítulo todo é legal. E vão ter esse tempo de oração, de orar uns pelos outros, pelos irmãos da igreja, por vizinhos, pelo mundo e assim por diante. Transformemos as nossas casas em lugar de culto a Deus também, convidando irmãos em Cristo para estar em nossas casas. Para quê? Para cantar louvores a Deus, para orar a Deus, para ler a Bíblia, para ter momentos missionários, aquela comunhão ao redor da mesa. Vamos imaginar que você tem um dia em que a tua família vai estar disponível para receber alguém, outra família. Convide-os para estar lá. Mas não só para jogar a conversa fora. Olha, venham aqui em casa para a gente ter um tempo de ler a Bíblia juntos, para orarmos juntos. Venham aqui para a gente fazer um momento missionário hoje. E aí, de repente, vocês podem providenciar mapas, lembrar dos missionários que a igreja já ajuda, ora por eles. De repente, ver alguma coisa sobre algum país e talvez nesse dia, sim, podem colocar um vídeo de missões ou curiosidades sobre algum país. Depois ter um tempo de oração. Você já imaginou como será proveitoso, gostoso o tempo em família? E cada família pode levar alguma coisa para depois comerem juntos, terem um tempo de celebração a Deus. Transformemos nossas casas em lugar de culto.
para que isso influencie positivamente os nossos filhos. Às vezes a gente não sabe por que lá na frente, muita coisa que nós não queremos vai acontecer. E aquilo que realmente gostaríamos não acontece. O incentivo é que a gente olhe para o modelo da casa de Maria, que foi transformada em um lugar de culto, e sigamos o mesmo exemplo, para que, a partir da nossa casa, os nossos filhos e cada um de nós, adultos também, nos envolvamos cada vez mais com o Senhor, no relacionamento íntimo com Ele e numa vida de serviço a Ele. É isto que nós temos desejado que de fato aconteça, para que a nossa casa seja, a partir dela, um local de bênção e de formação de homens e mulheres de Deus. Se você ainda não recebeu a Cristo como teu Salvador, faça isso. Siga o exemplo de Maria. Ela transformou a sua casa num local de culto, mesmo numa época que era tão perigosa. Ela creu em Cristo, creu que ele era o Messias, levou o seu filho a crer. E tantos outros que passaram por essa casa também creram em Cristo como sendo o Messias. Hoje, nós somos chamados a crer em Cristo como sendo o Salvador, o Senhor, o Messias. Então, se você não tomou essa decisão, tome essa decisão. E se você já tomou essa decisão, não fique pensando em transformar a sua casa em um lugar de culto. Transforme a sua casa em um local de culto, em um lugar de culto. Abra as portas e chame pessoas. E, acima de tudo, diariamente, faça o culto doméstico. Isso vai trazer grandes benefícios para a tua vida. Queremos terminar orando com cada um dos irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo de estudo. O Senhor, com certeza, por meio do teu Santo Espírito, tem falado ao nosso coração. Obrigado por este maravilhoso exemplo da vida de Maria e os resultados positivos que vimos na vida do seu filho, João Marcos. Cremos que o Senhor tem o mesmo desejo para cada um de nós, que possamos, então, aceitar esse desafio, colocar em prática nas nossas vidas, em nossas casas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e que possas estar conosco nas nossas próximas transmissões. Fiquem todos na paz do Senhor.